Vamos aí para mais uma aula. Hoje eu vou falar a primeira aula aí de matemática financeira. Para quem quer ser milionário como eu vou ser um dia, a gente tem que saber trabalhar aí com alguns métodos e algumas aplicações da matemática financeira. A primeira aula de hoje é a parte 1 de 2 vídeos aí de quem quer ser um milionário. A gente vai falar um pouco sobre juros simples. Juros simples, a gente pode considerar tudo aquilo que não é incorporado no montante ou no capital. Por exemplo, eu tenho um apartamento, eu acabo alugando esse apartamento e eu recebo aí um dividendo por esse patrimônio que a gente pode chamar de juros. Por exemplo, eu recebo R$ 1.000 todo mês, então por eu receber R$ 1.000 todo mês, esse dinheiro não ficar juros sobre juros, a gente chama de juros simples. Algumas outras situações também é bem parecida, mas aqui no Brasil, devido a nossa política inflacionária, é muito difícil ter algum contrato aí que não seja juros compostos, que é aquele juro que incide sobre o capital ou o montante. Então aqui na primeira aula eu vou separar um pouco os temas, vamos falar sobre um pouco de juros simples. Eu fiz uma planilha aqui parece mais um simulador para a gente entender. Então aqui eu coloquei uma breve explicação, né? Os juros simples são obtidos, não são incorporados continuamente no montante, não há sobreposição, ou seja, não há juros sobre juros, como eu acabei de mencionar. Aqui nesse motorzinho de cálculo que eu vou disponibilizar para vocês, aqui as taxas estão em decimal, tá? Mas aqui para a gente entender legal como funciona o juros simples, eu coloquei aqui algumas nomenclaturas e algumas fórmulas para a gente exercitar junto e ficar bem claro a diferença entre juros simples e juros compostos. E também como a gente vai tirar proveito disso. Então aqui juros, a letra J vai representar sempre juros da nossa fórmula. Capital vai ser representado pela letra C. Quando a gente olhar em alguma fórmula da matemática financeira, a gente vai se corresponder à taxa. T é o tempo. E eu coloquei algumas fórmulas aqui, por exemplo, juros é o famoso CIT, né, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo, o montante aqui embaixo que é o capital mais os juros. E aqui do lado eu coloquei uma tabelinha de conversão, por exemplo. Como a gente vai usar o tempo aqui, muitas vezes a gente vai olhar alguns exercícios aí de ao mês, ao ano, enfim. Então quando a gente quiser converter mês para ano, a gente faz vezes 12. Quando a gente quiser converter ano para mês, a gente faz o inverso, né, que é dividido por 12. Dia por converter para mês vezes 30. Mês ao dia dividido por 30, mas a gente pode estar falando assim, ao dia, para quem é mais antigo aí, sabe que na época aí em 1993, 92, os juros eram bem altos e o dinheiro praticamente derretia na mão, então era muito importante acompanhar os juros diários aí. De dia para ano e de ano para dia. Aqui embaixo vamos fazer uma simulação junto aí. Vamos supor que eu tenho uma casa aí de R$ 200 mil, que custa R$ 200 mil. Então eu comprei uma casa e ela custa R$ 200 mil. Certo? Eu vou fazer o contrato de aluguel para quem quiser morar nessa casa aí de 1% do valor total da casa. Então a taxa aqui vai ser 1%. Como a gente está falando em decimal, né? Então, 1% do valor da taxa. E o tempo aqui eu quero fazer um mensal. Então, todo mês eu quero receber 1% pela taxa de aluguel por estar alugando minha casa. Então, aqui eu vou colocar 1 porque a gente está falando de mês. Qual vai ser meu juros mensal? Os juros vai ser capital vezes a taxa vezes o tempo. Então vou colocar o sinal de igual aqui, vou pegar o capital, vou fazer vezes a minha taxa, que é 1%, e vezes o tempo, que é de um mês. Então por mês eu devo receber aí R$ 2.000 de aluguel, R$ 2.000 de aluguel da minha casa, do meu patrimônio, que corresponde a R$ 200 mil. Vamos fazer um montante? Eu deixei a fórmula aqui embaixo só para a gente ter fácil aí e entender legal. O montante é capital, que é o M, né?
M de montante é o capital, que é o C, mais os juros, que é o J. Então aqui embaixo o montante vai ser, se eu não gastar esse dinheiro, eu vou ter R$2.200, certo? Todo mês eu vou receber R$2.000 e aqui eu fiz uma conta de montante. Se eu fosse fazer, se eu quiser saber aqui, fazer uma simulação por ano, então eu tenho que pegar aqui o mês, né, fazer vezes 12, que vão dar 12 meses. Então o ano tem 12 meses, como aqui é uma visão mensal, eu vou ter no final de um ano aí, recebendo R$24.000 de juros. Se eu somar no meu capital, eu vou ter um montante de 224 mil. Legal? Aqui embaixo, outro exemplo, eu tenho aqui uma visão, eu quero saber a taxa. Eu tenho juros que eu recebo em determinado período, tenho capital que foi aplicado e eu tenho tempo aí que eu vou deixar esse dinheiro investido. Então, a taxa que eu tenho aqui a fórmula eu quero descobrir o I, que está aqui embaixo. Então vai ser os juros dividido pelo capital vezes o tempo. Aqui a gente tem que colocar o parênteses para a máquina processar a conta direito. Aqui a gente tem que colocar o parênteses aqui para a gente fazer a prioridade da matemática. Então vou colocar entre parênteses aqui o capital vezes o tempo. Então capital de R$4.000 eu apliquei para um período aí de 20 meses aqui no exemplo. E eu quero dividir os juros para saber a minha taxa mensal aí de rentabilidade desse dinheiro investido. Então a taxa aqui é de 2,5%. O montante é como a gente, mesmo que o exemplo anterior, eu tenho aqui os juros, o capital mais os juros. Então meu montante aqui é de R$6.000. Se eu deixar esse dinheiro aplicado por 40 meses, então eu vou substituir aqui meu tempo, né? Tenho 20 e vou substituir por 40 meses. A taxa aqui cai para 0,125. Legal? Se esse dinheiro aqui está aplicado somente um mês, vamos ver a taxa aí. Uau, a taxa é de 50%. Aqui no último exemplo, para a gente matar a aula de hoje, aqui para não ter mais dúvidas, se tiverem algumas dúvidas, respondam no canal, nos comentários aqui embaixo que eu respondo para vocês. Eu quero saber aqui o tempo. Então eu tenho aqui de variável capital, eu tenho o montante e tenho a taxa. Então eu tenho aqui um capital de R$4.000, que já tem, eu sei que o montante dele foi R$6.000 e a taxa dele aqui foi de 2%. Quanto tempo esse dinheiro ficou aplicado para chegar nesse montante? Então a gente vai descobrir o tempo, que é o T aqui embaixo. Então a gente vai colocar o sinal de igual, vou abrir o primeiro parênteses aqui, que vai ser uma subtração. Eu quero priorizar essa subtração. É montante menos o capital, para eu saber aí a rentabilidade, dividido pelo, abro parênteses novo, pelo capital vezes a minha taxa. Então aqui eu vou saber quanto tempo esse dinheiro ficou investido para chegar nesse resultado que a gente está vendo aqui. Ele ficou investido aí por um tempo de 25. Pessoal, essa é a primeira parte. Aqui vamos fazer algumas simulações aí para saber um pouquinho de juros simples, para saber realmente o que vale. E na segunda parte desse vídeo a gente vai falar sobre juros compostos. Obrigado, se inscreva no canal e se gostaram do vídeo, deixa um 1 no comentário aí só para eu saber, e se não gostaram deixa o 2 e aí salva de vocês. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.